Olá, boa tarde. É uma satisfação grande estar aqui mais uma vez com vocês. Queria agradecer ao Rafael, a Keren, ao Alexandre Taleb, a toda a equipe aqui presente, que está sempre nos dando a condição para poder levar a vocês essas informações, esses temas maravilhosos, esse assunto muito gostoso de falar. Hoje a gente vai estar falando um pouco sobre monitorização respiratória, que é um assunto muito agradável, muito bom, que pode ser utilizado pelo médico, pelo enfermeiro, pelo fisioterapeuta, por toda a equipe da área de saúde, na qual necessita desse conhecimento de monitorização. A gente precisa conhecer que caminho percorrer, né? Quando se fala em monitorizar, a gente pensa, começar por onde? Né? A gente pensa em monitorização de que forma? A monitorização ela é importante justamente para acompanhar a evolução de uma doença. Você precisa ter o passo a passo bem monitorado por uma equipe especializada, por uma equipe que realmente se preste a dar essa assistência, a procurar prever o que pode acontecer, trabalhar sempre na prevenção, sempre antecipar os problemas, ok? É importante a monitorização para avaliar o impacto do tratamento, né, instituído. Será que o tratamento está sendo aplicado, ele realmente está sendo bem eficaz? Então a gente precisa monitorar, a gente precisa ter o antes, o durante e o depois para a gente saber se estamos no caminho certo. A monitorização clínica de um paciente crítico ou não crítico, a gente precisa, através da visualização inicial, a monitorização ela serve para isso, você monitorizar o aspecto geral do paciente, o acesso venoso, sondas, drenos, todos os acessos que estão diretamente ligados ao paciente. É bom você monitorar se está funcionando adequadamente ou não, se o paciente apresenta uma condição de padrão respiratório satisfatório ou irregular ou patológico, se o paciente tem um nível de consciência adequado ou não. A gente precisa monitorar o paciente de uma forma como um todo, né? Dados importantes, não tenha dúvida, nível de consciência, a gente precisa saber como avaliar o nível de consciência. Nós temos várias escalas importantes, escalas reconhecidas mundialmente, para a gente poder fazer uma monitorização adequada. Temperatura também é fundamental, pressão arterial, frequência cardíaca, oxigenação, frequência respiratória e saturação periférica de oxigênio, a ventilação em si, né, controlar bastante a monitorização do PCO2 e sincronia entre o paciente e o ventilador mecânico, diurese, quantidade, coloração, isso tudo faz parte de uma boa monitorização adequada, né? Exame neurológico propriamente dita. É claro que o paciente ele sempre deve ser avaliado e monitorado de uma forma como um todo. Não basta apenas você fazer uma monitorização específica de uma área. Tem que ser feita uma monitorização como um todo. O nível de consciência, a escala de Comen de Glasgow, que é mais utilizada, consiste de 3 componentes, graduação de 3 a 15, então o mínimo vai ser 3, menos do que isso é impossível. Falseado por sedação, então se o paciente ele está sedado, ele está com uma escala de Hansen de 6, 5, não importa. Se está com sedação, você já não vai utilizar essa escala de Comen de Glasgow, porque isso já vai ter um falso positivo, né? E nós temos aqui classificados em 3 etapas, né, em 3 processos. A resposta verbal fundamental, você tem uma pontuação de 1 até 5. O paciente está bem orientado, pontuação 5. O paciente está confuso, falando coisa com coisa, pontuação 4. O paciente responde a palavras inapropriadas, pontuação 3. Sons incompreensivos, 2. Ausência total de som, nenhum tipo de resposta verbal, número 1. Abertura ocular, ainda faz parte da escala de Comen de Glasgow. Abertura ocular espontânea, número 4. Somente com comando verbal, 3. Somente através de um estímulo doloroso, 2. E ausência de reflexo de abertura ocular, 1. E resposta motora, para terminar, você pode utilizar obedece a comandos, número 6. Localizador, número 5. Retirada inespecífica, número 4. Postura de corticação, número 3. Postura de celebração, número 2. E ausência, número 1. Então você tem o 3, que dentro da escala de Comen de Glasgow é a pior graduação, e 15 já é uma graduação satisfatória, uma graduação onde o paciente tem total consciência, né? Isso é muito bom. A avaliação das pupilas também não pode deixar de monitorar. É importante principalmente pacientes em locais de emergência e urgência, unidade de terapia intensiva, ter a rotina de fazer a avaliação da pupila em relação à sua forma, simetria,
dilatação aguda, né, unilateral, uma anisocoria, igual a lesão expansiva intracraniana. Dilatação pupilar também está ligada à hipotensão grave, drogas, álcool, que pode ter uma influência muito grande. Então isso você tem o antes e o depois. O paciente chega numa emergência, uma unidade até básica de saúde, você, pelo estado do paciente, pela a sua avaliação em si, você pode ter uma avaliação pupilar sim, para você avaliar nesses aspectos, em relação a drogas, em relação a álcool, em relação a medicamentos utilizados, e depois você vai ter uma evolução desse quadro. Você pode, mais tarde, você ter uma outra avaliação pupilar, tá? Posturas anormais também é uma forma de monitorizar. O paciente tem déficit motor focal, hipertonia, né, aquela rigidez, tônus muscular, decorticação ou descerebração, arreflexia ou hipotonia, flacidez. Então, pela própria postura do paciente, você também pode monitorar se o estado que ele chegou encontra-se de uma forma e minutos depois ou até horas depois ele está de outra maneira, né? Então aqui nós temos uma tabelinha rápida, né? Tipo de lesão. Você tem aqui a lesão, as pupilas, a respiração e a motricidade. Vou pegar uma aqui para a gente comentar rapidamente. Uncus, lesão de uncus. Você tem uma pupila midriática, a respiração estará normal e a motricidade vai apresentar uma hemiparesia, né? Um déficit motor de hemicorpo. Tá bem? Então aqui são apenas umas caracterização do local da lesão. O que a gente espera que a pupila ela se manifeste, né, de que forma, a respiração, como que isso vai estar acontecendo, se há uma compensação ou não, se o corpo ele realmente reage de que forma. E aqui, do aspecto físico, neuromotor, você tem aqui um déficit presente que está diretamente ligado à área da lesão, tá? Nós temos aqui ainda a monitorização de rotina, que ela é básica, que a gente não pode deixar de seguir isso à risca e até também fazer treinamento, fazer capacitação, porque essa monitorização básica ela é fundamental, ela nos traz uma riqueza de informação. Você tem aqui, observação contínua de variáveis fisiológicas e clínicas, a pressão arterial, como é que ela estava no começo, se melhorou, se houve uma piora, frequência cardíaca como um mecanismo de compensação, né, uma isquemia, ele aumenta, isso pode gerar outros transtornos significativos. Frequência respiratória também, como é que o corpo da gente, o centro respiratório responde ao mecanismo de compensação ou não, de proteção, de segurança, né, de defesa. A temperatura, como é que estava a temperatura? Estava normal ou estava com uma hipertermia ou com uma ausência? E aí? O que pode estar acontecendo? Então, essas são monitorizações de rotinas básicas e fundamentais. Nós temos aqui na temperatura, você pode utilizar a medida na região axilar, na região do reto, na região inguinal. São locais seguros, locais que realmente mostram uma resposta muito boa da temperatura. Aqui, se você tem um aumento do estado de hipermetabolismo, né, um quadro de infecção, de necrose, isso pode estar diretamente relacionado a isso e manifestando um aumento de temperatura. Ou você pode ter uma redução de temperatura, o paciente está com uma extremidade fria, o paciente realmente está com a temperatura mais baixa, e isso pode estar relacionado a um choque séptico, uma desnutrição, anemia severa, um trauma, tá? Então é bom a gente até relacionar os sinais que o paciente apresenta, né, com a própria monitorização. A pressão arterial reflete o estado geral da circulação. Se você tem uma diminuição dessa circulação, né, ou falha de tratamento específico, então você acaba tendo uma série de mecanismos de compensação para tentar garantir que essa circulação ela seja eficiente. Então o próprio organismo ele tenta fazer uma autorregulação, né? Frequência cardíaca, variáveis não específicas, né? Você apenas sabe se está aumentado ou se está diminuído. O normal seria de 80 a 100, mas se você tem uma bradicardia abaixo de 50, 60, isso já é sinal de insuficiência de bomba. Se você tem uma resposta, uma taquicardia, uma frequência cardíaca acima de 120 batimentos por minuto, você pode estar tendo uma sobrecarga, né, de conteúdo mesmo do coração. Você pode ter aqui um mau prognóstico, se você tem aqui um aumento dessa resposta neuromoral ou ao estresse ou para manter um fluxo, você tem um aumento dessa frequência cardíaca, isso vai chegar a um ponto que o coração ele é um músculo, né, estriado, esquelético, ele
vai aguentar isso por muito tempo. Então tem que utilizar medicamento, tem que utilizar recursos para poder evitar que algo pior possa acontecer. E também uma frequência cardíaca muito baixa, você tem um mau prognóstico, né? Isso também não é muito bom. Então a gente tem que ter muito cuidado e monitorar essa frequência cardíaca quando está acima do normal e quando está abaixo do normal. A monitorização também do eletrocardiograma, você pode obter síndromes coronarianas agudas, distúrbios de condução, pós-operatório de cirurgia cardíaca é muito comum, instabilidade hemodinâmica, arritmias, bradicardia e até mesmo o paciente evolui para uma parada cardiorrespiratória. E é importante a monitorização do eletro mesmo, tá? O antes de um procedimento mais invasivo e depois até mesmo para fechar um diagnóstico. Frequência respiratória também é fundamental, né? Nós temos vários ritmos patológicos, Cheyne-Stokes, Biocos, Mahô, né? São ritmos patológicos e nós temos o nosso ritmo normal. São um sinal precoce de disfunção respiratória. Pode ser de origem central, pode ser de origem periférica, né? Normal é o eupneico de 12 a 16 incursões por minuto, taquipneia acima de 20 incursões por minuto e bradipneia abaixo de 10 incursões por minuto. Quando você tem uma frequência respiratória muito elevada, isso pode ser inicialmente uma forma de compensação metabólica, né? O centro respiratório tenta fazer essa autorregulação e aumentar a frequência respiratória como um mecanismo de compensação. Mas aí você precisa ter um monitor multiparamétrico para você avaliar que o paciente está saturando bem, a pressão arterial está normal, o paciente está com uma frequência cardíaca normal e apenas ele está hiperventilando por conta de uma compensação metabólica. Mas também ele pode estar apresentando uma taquipneia por dor, por componentes restritivos e mecânicos respiratórios, né? Você pode ter um volume corrente de ar baixo, de 5 ml por quilo de peso, e esse volume corrente baixo, quem controla esse volume corrente é o estímulo vagal. O estímulo vagal manda uma resposta pelo frênico até o centro respiratório, para a área pneumatática, para aumentar a profundidade e a frequência respiratória. Então você acaba tendo um mecanismo de compensação em função desse volume corrente baixo. Aí acaba tendo uma taquipneia. A monitorização, quando a gente fala propriamente dita na ventilação mecânica, é fundamental. E é justamente isso que eu vou entrar no foco. A ventilação artificial, ela substitui a função pulmonar, pode ser momentânea, pode ser definitivamente, né? Pode ser durante um determinado período de resolução de uma doença de base. E a intenção maior, quando o paciente está em ventilação mecânica, é corrigir uma hipoventilação. O paciente está retendo muito CO2, está com hipercapnia, e você quer corrigir isso para que a eliminação seja feita de forma mais funcional, né? E você reverte essa insuficiência respiratória tipo 2, que poderia ser, melhorar a oxigenação e transporte de oxigênio também. Tem situações onde você necessita de uma melhora desse transporte, uma melhora dessa oxigenação, e o paciente de ventilação mecânica te dá essa condição de você, momentaneamente, você dar esse suporte à vida. É claro que a gente espera sempre que o paciente fique menos tempo possível em ventilação mecânica. O tempo apenas o necessário para a resolução do seu quadro clínico. Reduzir o trabalho respiratório, também a gente utiliza a ventilação mecânica. Quando o paciente faz muito esforço respiratório, já tem sinais de intolerância, de fadiga mesmo, sinais de tiragem, de esforço respiratório, uso de musculatura acessória, o paciente tem sinais de fúrcula, sinais de tiragem, tem sudorese, demonstra realmente que ele está entrando em exaustão, não vai aguentar isso por muito tempo. Então, antes que algo aconteça, o paciente deve ser indicado uma garantia de uma prótese definitiva e ser instalada a ventilação mecânica. E a instalação da ventilação mecânica ela vai ser justamente para promover uma estratégia de proteção alveolar, para garantir o que o paciente necessita de demanda, né? Então você vai oferecer aquilo que ele está naquele momento mais precisando. É importante para constatar se há substituição mecânica da função pulmonar, se está cumprindo esses objetivos. Então a gente, quando monitora, a gente quer saber se o que antes induzir o paciente a ir para um ventilador mecânico, quando ele já está na ventilação mecânica, será que os parâmetros que eu tenho de monitorização mostram se o que eu estou determinando está acontecendo? Será que o que eu espero que o paciente ele responda realmente está acontecendo? Por exemplo, o paciente tem uma taquipneia, uso de musculatura acessória, a tendência é ele consumir mais oxigênio, ele tem uma tendência de saturar. Aí, quando o paciente é monitorado, você sabe se o que você está ofertando pelo ventilador mecânico está garantindo uma saturação acima de 95%. Se o paciente, aquele trabalho respiratório dele, aquele trabalho muscular dele que estava tão intenso, se houve uma redução, se ele está mais em repouso, se ele está mais tranquilo. Então, o que eu espero depois, ele tem que vir
de encontro com as indicações que ele foi para o ventilador mecânico também, tá? É importante também o intercâmbio, né, de gases, espirometria, medidas de pressões médias e pressões de pico, medidas de complacência, resistência, medida da mecânica respiratória, medida do auto-PIP, uso de alguns procedimentos de rotina, raio-x. Todo paciente, quando vai para o ventilador mecânico, você, de rotina, é solicitado um raio-x de controle para poder avaliar realmente o estado em que se encontra a função ventilatória, né? O cultivo pulmonar com catéter protegido, ok? Então a gente precisa ter todos esses aspectos bem monitorados. Intercâmbio de gases, né? A pressão parcial de gases, que é uma forma adequada de avaliar a eficácia da ventilação mecânica. A redução da pressão parcial de oxigênio. O paciente com hipoventilação tem essa redução significativa. O paciente com shunt pulmonar tem essa redução de PO2. A alteração na relação ventilação e perfusão também pode comprometer a difusão facilitada. Então é importante você monitorar para justamente você saber o quanto você precisa de corrigir e até quando você vai fazer isso, né? A hipoventilação, você tem um aumento da PCO2, né, uma hipercapnia, você tem uma redução da PO2. Nós temos o quê? Uma relação de 20 vezes mais solúvel o CO2 na hemoglobina do que o oxigênio. Então, o volume minuto menor que o necessário. Então, se você tem um volume de corrente baixo, uma frequência respiratória baixa, acaba induzindo uma retenção de CO2. E isso faz com que você tenha uma hipoventilação. O aumento da pressão parcial de oxigênio pode corrigir a hipoxemia. Então, quando você tem um aumento, você dá uma concentração de oxigênio maior, utilizando o próprio ventilador mecânico, você tende a corrigir a hipoxemia. Então, quando a gente utiliza o ventilador mecânico, a gente tem algumas ferramentas que são ferramentas que elas melhoram diretamente a oxigenação. Outras ferramentas melhoram diretamente a ventilação, tá? E ferramentas que atuam nos dois, né? Alteração na relação ventilação e perfusão. Você tem um paciente com hipoxemia, com hipercapnia. Hipoxemia, você tem uma PO2 abaixo de 60, de 50. Paciente com hipercapnia, um PCO2 que seria normal de 35 a 45, já está com PCO2 de acima de 50. Então, você precisa melhorar essa relação de ventilação e perfusão. Só hipoxemia, se o paciente aumentar o volume minuto, também vai haver uma melhora. O paciente melhorando com o aumento de volume minuto, se o paciente só tem um distúrbio de hipoxemia. Comum em pacientes com doenças pulmonares crônicas agutizadas. Isso realmente acontece quando o paciente é um DPOC, ele já é um retentor crônico de CO2, já está acostumado com uma hipercapnia já durante bastante tempo, né, vários anos, e ele é um paciente hipoxêmico. Então, a gente, quando tem esse paciente em crise, a gente não pode esperar que ele faça uma PO2 muito alta, uma PCO2 de uma pessoa normal, baixa, não. Então, a gente espera que esse paciente ele vai ter já uma hipoxemia, quando ele estiver internado, ele já vai ter uma hipercapnia. Então, a gente não vai estar corrigindo tanto isso para não modificar muito o que já tem de adaptação, de forma de compensação, ok? Isso é uma estratégia muito importante a gente não esquecer. Às vezes, o paciente de DPOC, quando entra em crise aguda, a gente tem que reverter aquela condição crítica naquele momento, mas não pensar em mantê-lo sempre com uma gasometria satisfatória, boa, como se ele não é uma pessoa normal. Já isso não se deve ser assim. Maior probabilidade de melhora da hipoxemia com fornecimento de oxigênio do que o shunt. Então, o paciente, quando tem hipoxemia, você vai ofertar oxigênio de acordo com o quanto que ele necessita e assim você vai compensar, né? O shunt pulmonar, você tem o edema pulmonar, um quadro de filtrado pneumônico, não há aumento do CO2. O paciente, quando tem esse quadro típico infeccioso, ele provavelmente vai ter uma redução significativa da saturação, o PO2 baixo, pequena melhora com a administração de oxigênio, e à medida que você oferta oxigênio, você imediatamente observa que a saturação vai melhorar, né? A relação PO2-VO2 vai melhorar. Se for logo em seguida, minutos depois, 20 minutos depois, for coletado um sangue arterial, a gente, através de uma gasometria, a gente vai poder evidenciar que o paciente vai ter uma melhora dessa PO2. Como medir essa difusão de oxigênio? Também a gente precisa conhecer esse mecanismo de medida, que faz parte da monitorização. Você relaciona, né, a PO2 com o aporte de oxigênio requerido, através da diferença alveolar arterial de oxigênio, quociente arterial de oxigênio que é constante, a relação PO2 e VO2, que é um índice de oxigenação muito utilizado à beira-leito e fácil e barato. Né? Você tem aqui estimando uma pressão alveolar de oxigênio. Aí você tem a pressão parcial de oxigênio,
a pressão barométrica, a pressão de vapor de água, a concentração da FiO2, fração inspirada de oxigênio, o PaCO2, que é um valor arterial, o R de consciente, né? Consciente respiratório, que é uma constante de 0,8. Então são as nomenclaturas para que a gente faça o cálculo justamente da difusão do oxigênio, né? Aqui nós temos a diferença alveolar arterial de oxigênio, muito complexa, grande mudança de gradiente e alteração da fração inspirada de oxigênio, onde a oxigenação justamente atua justamente lá, nessa diferença alveolar arterial de oxigênio, né? Que é onde o PIP vai atuar também significativo, melhorando essa oxigenação. O quociente alveolar de oxigênio, ele também tem uma relação muito grande quando a gente espera comparar e melhor a situação com FiO2 diferentes, superior a 0,78 e considerar mais o CO2. Tá? A relação PO2-FiO2, que é um índice de oxigenação muito bom, muito aceito, de evidência científica, ele é mais simples e prático, não leva em consideração flutuação de CO2, pouca repercussão quando a FiO2 está alta, isso é muito bom. Às vezes o paciente tem uma hiperóxia, o paciente está com uma concentração de oxigênio elevada, mas a gente, para calcular, a gente não precisa disso. A gente precisa justamente, para fazer o cálculo da relação PO2-FiO2, a gente precisa do PO2, da gasometria e a fração inspirada de oxigênio, também que está sendo imposta ao ventilador mecânico. Aqui é o cálculo do shunt, né, quando a pressão parcial de oxigênio permite uma saturação completa de hemoglobina. Aí aqui você tem um cálculo, como isso é feito, o débito cardíaco também, que é importante a gente controlar. Tá? Analisadores cutâneos, nós temos alguns recursos que permitem as análises de uma forma não invasiva, né? Aproveitando a propriedade do oxigênio, CO2 difundir pela pele, depende do fluxo de sangue local, que varia com a temperatura, considerar que a temperatura dos eletrodos varia de 43 a 44 graus. Isso é fundamental, você tem às vezes uma extremidade fria, o paciente está uma alteração da temperatura, então isso acaba tendo uma resposta ao fluxo ali de sangue local que está passando, né? Mais comum em pediatria, pouca relação com pressões arteriais em situações de baixo débito, podem gerar queimaduras e oximetria de pulso, e mais prático, ok? Dentro da oximetria de pulso nós temos o espectrofotometria, sangue arterial pulsátil, gera troca de absorção de luz, que é captada por um fotodetector. Uma perfusão periférica, você tem um paciente que está em choque hipovolêmico, então a tendência é as extremidades elas diminuírem, se fecharem para garantir o sangue e a perfusão nos órgãos vitais. Então você tem nas extremidades frias uma alteração dessa captação dessa luz, tá? Desse espectro, né, fotometria. Então você acaba não conseguindo captar o sinal dessa saturação periférica. Aos pacientes, a utilização de drogas vasoativas é fundamental você ter essa monitorização também das drogas, né? E como o paciente está respondendo a isso. Pigmentação da pele, o paciente pode estar com esmalte na unha, o paciente pode ter alterações de pigmento da pele que prejudica a captação desse sinal infravermelho. Não é alterado por anemia, bilirrubinas e PO2 entre 60 e 120 milímetros de mercúrio, isso não há alteração na oximetria. Não há alteração na captação do sinal, ok? Sofre alterações com metahemoglobina, método confiável e reduz o uso de oxigênio. Isso é muito bom. Quando você utiliza a oximetria de pulso, você evita de ficar constantemente fazendo coleta de sangue arterial. Ficar furando o paciente o tempo todo, isso é desconfortante, isso é um risco, né, de porta de entrada de infecção. Então a gente tem que utilizar a técnica correta, a séptica, utilizar os recursos que você pode para evitar se fazer essa exposição. E a oximetria de pulso, ela tem uma evidência, ela é um recurso de monitorização muito aceito, bem, e confiável também, tá? Oximetria de pulso. Então nós temos aqui um modelo, aqui a oximetria 98, aqui os traçados da captação dessa luz, aqui registrando pela foto a saturação de 97, aqui a pressão arterial, frequência cardíaca no monitor multiparamétrico, aqui o traçado eletrocardiograma, tá? E o sensor no dedo da mão ou do pé, lobo da orelha ou palma da mão, nós temos sensores com modelos diferentes para essas regiões específicas, né? Para a orelha, para dedo do pé, para a mão, tá? Nunca tomar decisões baseadas somente na saturação de oxigênio. Então o paciente ele não se deve
como a monitorização é um conjunto, né, de informações de um paciente como um todo que você vai obter, então a gente não pode apenas pegar um ponto e achar que o paciente está bem porque a saturação está boa. Não. A gente precisa não levar tão em consideração apenas esse valor, tá? Alarmes inferiores entre 88 e 92. Então a gente pode também obter no equipamento, programar os alarmes mínimos para que, caso a desaturação aconteça, o paciente comece a diminuir a saturação, e aí a gente, com o alarme, a gente vai identificar e tentar resolver o problema antes que ele aumente, né? Limitações, interferência de fonte luminosa externa, arritmias podem alterar a precisão da captação dessa luz, perda da pulsação em situações de baixo fluxo, hipovolemia, choque, vasoconstricção, pele fria, anemia severa, baixo débito. Então aqui eu tenho várias situações onde eu posso ter uma alteração na captação dessa luz do sinal, tá? São fatores limitantes. Outros ainda, pele e esmalte escuro. O paciente tem esmalte escuro no dedo, isso é um fator limitante à captação desse sinal. Margem de erro de 3 a 4% acima ou abaixo do valor correto. Artefatos de movimento também pode ter também influência para a captação desses sinais. Hipoperfusão tecidual, como havia citado anteriormente, dependendo do estado do paciente, ele pode ter umas extremidades mais frias, em função de uma compensação de segurança para garantir uma circulação melhor nos órgãos nobres. Vantagens de uma oximetria de pulso: é uma monitorização não invasiva, não requer que você fique colhendo sangue o tempo todo, fácil manuseio, não requer calibração, é baixo custo, fácil manutenção, fornece uma saturação periférica de oxigênio contínua e prontamente, não requer preparação da pele, fornece informações 15 segundos após sua instalação, diminui o número de gasometrias solicitadas e auxilia no desmame. Então, realmente, a oximetria ela é muito importante, muito válida e serve justamente para a gente reduzir um custo significativo. Técnica: escolher sensores. Nós temos sensores de dedo, sensores de orelha, nós temos sensores de acordo com cada situação, alinhar os diodos opostos em relação ao outro, fixar adequadamente o sensor, proteger o sensor da claridade excessiva, ajustar os limites de alarmes mínimos, né? Aqui nós temos aqui, ó, o dedo, o leito tissular, fotodetector, emissão alternada, né, da luz infravermelha, que tem uma amplitude de 940 nanômetro, aqui a luz vermelha, 660 nanômetro, tá bem? Okay. Curva de dissociação da hemoglobina. Você tem a tensão de oxigênio em 50% da hemoglobina, encontra-se saturada a 37 graus Celsius, pH de 7,4, PCO2 de 40 mmHg. O que se liga à hemoglobina depende de pressão de oxigênio. Saturação 100% é igual a PO2 de 250. Saturação de 97 é igual a PO2 entre 95 a 100. Tá? Por isso que a gente utiliza, por segurança, a saturação periférica acima de 95. Então, quando o paciente está acima de 95, a gente já vai diminuindo a concentração de oxigênio que a gente está oferecendo a ele, para a gente não induzir uma toxicidade para o oxigênio, né? Porque o oxigênio em excesso, ele libera radicais livres e traz toda uma toxicidade ao nosso organismo. Tá bom? Efeito de Bohr: desvio na dissociação de oxihemoglobina devido às variações na PCO2, no pH do sangue. Desvio para a esquerda: afinidade de hemoglobina pelo oxigênio está aumentada. Então, quando desviar à esquerda é porque a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio está aumentada. Menos O2 disponível aos tecidos, hipocapnia, aumento de pH e hipotermia. Desvio para a direita, você tem a afinidade de hemoglobina pelo oxigênio que está reduzido, liberação de mais oxigênio da hemoglobina para os tecidos, maior PO2 no plasma para o mesmo conteúdo de oxigênio no sangue e facilita a oferta de oxigênio. O paciente apresenta, nesse caso, uma hipercapnia, queda da pH e hipertermia. Monitorização avançada: visa prevenir, estratificar e avaliar o impacto da terapia, monitorizar a perfusão tecidual, a difusão orgânica e os exames laboratoriais. Saturação venosa mista de oxigênio, também em alguns casos a gente precisa utilizá-lo, né? Deve ser bem indicado. Interação entre a demanda tissular, né, e o aporte de oxigênio. Espectrofotometria de reflexão, depende do débito cardíaco, hemoglobina e saturação periférica de oxigênio. Não altera o manejo clínico ou prognóstico. Bem,
A capnografia, que também é uma forma de monitorização justamente do ar exalado, isso é muito importante. O CO2 no ar inspirado, medidas por infravermelho. Tudo principal ou via acessória, né? Ideal. Inspiração níveis imperceptíveis e a expiração CO2 próxima ao arterial. Então você tem a diferença entre a PaCO2 e a pressão parcial de CO2 no final da expiração como um indicador de ventilação adequada. Aqui nós temos modelos, né, do sensor bem instalado aqui na cânula. Aqui é o equipamento mostrando como é que é o sensor, aqui mostra as curvas. Aqui são os sensores ainda. Aqui o capnógrafo. Aqui mostrando como é que funciona o capnograma, né? O A, B, C, D e o E. Você tem aqui a curva, né, da capnometria. Aqui você tem, ó, o CO2 mantendo-se baixo nos platôs alveolares. Então aqui, ó, ele mantém o CO2 aqui baixo. Aqui é um platô alveolar. Possíveis causas: tubo orotraqueal parcialmente ocluído, broncoespasmo, você tem um estreitamento, a saída desse ar. Então isso pode levar com que ele tenha uma pouca quantidade de CO2 sendo exalado, ele acaba aprisionando mais. O CO2 próximo a zero, olha só, aqui o CO2 está próximo a zero. Possíveis causas: obstrução da via aérea. Então imagina, o CO2 aqui não está saindo, aqui você tem o CO2 exalado direitinho, e aqui o ar não está saindo. Se não está saindo, pode ser uma obstrução de via aérea, pode ser o deslocamento do tubo endotraqueal para o esôfago, né? O paciente pode ter apresentado uma extubação acidental. O tubo endotraqueal completamente ocluído, falha na ventilação mecânica, uma estratégia inadequada pode causar isso. Então, a monitorização ventilatória, nesse caso, ela, pela capnografia, ela mostra muito bem, tanto quando você faz uma intubação segura, garantindo uma vias aéreas definitivas, né, uma prótese, você pode ter a certeza que o paciente, a intubação ela está traqueal, está correta. E se for uma intubação esofágica, você não consegue visualizar essa curva. Então você pode utilizar esse capnograma justamente para ter a certeza que o paciente foi intubado de forma correta e também se realmente a condução da evolução do quadro clínico dele está satisfatória ou não. Nesse caso aqui, como a gente observa a curva próxima a zero, a gente já imagina que está havendo o que? Uma restrição à saída desse CO2. Alguma coisa está provocando ele ficar mais retido e com isso ele acaba sendo mais absorvido. Então a gente precisa avaliar o paciente como um todo para definir bem o que pode estar gerando isso. Aqui diminuição dos níveis de CO2. Então, ó, aqui está havendo uma diminuição. Ó, cada vez está diminuindo mais o nível de CO2. Possíveis causas: o paciente pode estar evoluindo para uma parada cardiorrespiratória, o paciente apresentando uma embolia pulmonar, uma hipotensão severa, grave, pode ter essa evolução clínica, né, desse quadro. Aqui nesse caso você tem uma ventilação espontânea durante a assistência, ó, ventilação ato mecânico, né, aqui é um ato espontâneo. Então aqui é o ventilador que está permitindo essa eliminação. E aqui o paciente que respirou no mesmo momento, tá? Aqui também. Aqui você tem o nível de CO2 ainda altos, mantendo platôs alveolares normais, ó. Nível de CO2 alto, tá vendo? Possíveis causas: hipoventilação, que vai provocar uma retenção de CO2. Hipertermia também, o paciente quando está com um aumento de temperatura também ele vai reter CO2. O paciente com dor, com restrição à respiração, isso faz com que ele não consiga ter uma boa exalação e em função disso ele vai reter e vai aprisionar mais o ar, né? Possíveis causas disso, né, de um aumento da base do nível de CO2, ó. Válvula expiratória defeituosa, sensor do capnógrafo defeituoso, alto PIP, aprisionamento de ar, tá? Monitorização ventilatória, parâmetros associados ao tempo, né, que é a frequência, o ritmo. Quando se usa um método de substituição parcial de ventilação, que é a frequência respiratória, nós temos a frequência respiratória da máquina, do ventilador, e a frequência respiratória do paciente. Então a gente precisa ter muito cuidado com o drive respiratório, se o paciente realmente tem condição de começar a reassumir a respiração dele. Porque a programação do ventilador é para justamente resolver uma indicação da sua utilização da ventilação, mas o paciente reverteu
tem condições de evoluir desumano, então vamos evoluir. Mas mesmo assim, você precisa conhecer o que o paciente está fazendo dele e o que está programado no ventilador. Essa relação faz com que você tenha uma ideia se o paciente está tolerando bem as estratégias que estão sendo adotadas ou se o paciente precisa ainda melhorar. Tá bom? Controle pode ser pelo tempo ou impulso respiratório. O aumento progressivo e sinal de fadiga. Alguns pacientes toleram bem até 35 minutos. Outros, uma variável é o cálculo do tempo índice e tempo total, 0,85. O aumento pode indicar o aumento da resistência inspiratória. Aqui eu tenho uma curva, curva de fluxo em tempo, entre o 4 e 1, eu tenho aqui o tempo inspiratório, esse aqui é o tempo ins. Entre 1 e 2 é pausa inspiratória. Entre 2 e 4 eu tenho aqui o tempo expiratório total. Entre o 3 e o 4 eu tenho uma pausa expiratória. Então, quando a gente utiliza gráficos, a gente precisa dar condições de poder interpretar essa informação que ele quer nos dar. Tá? Aqui ainda é o início da inspiração pelo paciente e anterior ao início do fluxo índice. Então aqui você tem o paciente que inicia, o paciente que inicia, o paciente que inicia o disparo da entrega do fluxo. Tá bom? E espirometria também a gente pode utilizar? Podemos. A gente precisa conhecer a variação de fluxo, volume, tempo, medida de forma indireta por diferença de pressão, temperatura ou deslocamento. Identificar quanto de volume feito pela paciente ou pela máquina, isso é muito bom. Aqui a avaliação do fluxo, então eu tenho aqui o fluxo e aqui o tempo. Fluxo expiratório chega a zero, aqui o A, fluxo expiratório chega até zero. B, fluxo expiratório é aplanado, que demonstra limitação ao fluxo. Então, tá vendo? Ele não chega aqui a zero, ele fica aqui ainda aplanado, que demonstra uma limitação ao fluxo. E aqui eu tenho a letra C, fluxo expiratório com esforço inspiratório ineficaz. Então aqui o paciente fez esforço, mas não houve o reconhecimento desse sinal pelos sensores do ventilador e a entrega imediata do fluxo, sendo disparado. Avaliar, nesse caso, a possibilidade de extubação com sucesso, mal indicativo com respiração rápida e superficial, quociente respiratório, que é um índice muito importante que a gente utiliza, que é a frequência respiratória dividida pelo volume corrente. Então a gente utiliza muito esse índice justamente para a gente ter uma segurança maior na monitorização. A capacidade vital não deve ultrapassar 10 ml por quilo de peso. O volume recrutado pelo PIP, o volume expirado é maior do que o inspirado. Quando se retira o PIP, dê um pulmão recrutado. Então, após um recrutamento ou após uma desconexão por necessidade de um procedimento de aspiração traqueal, é sempre importante, após isso tudo, ser feito um recrutamento alveolar com segurança, com o controle da pressão média de vias aéreas, com o controle da pressão de platô, pressão elástica alveolar. Tá? A pressão de vias aéreas também é importante monitorar, porque você às vezes limita a pressão de pico, você não permite com que se ultrapasse aquilo que foi pré-fixado, mas o que vai te dar parâmetros para essa indicação seria justamente o conhecimento do volume corrente. Você tem que conhecer o volume corrente a cada ciclo, que não deve ultrapassar 5 a 8 ml por quilo de peso. Tá? Então a pressão de pico é uma pressão no final da INS, retração elástica, estática e componentes restritivos. P1, quando interrompe o fluxo, há uma queda de pressão com complacência dinâmica. E a pressão de platô, pausa inspiratória de 3 segundos, avalia a pressão estática do sistema respiratório. Então, quando eu dou uma pausa de platô, pressão de platô, eu dou uma pausa, eu garanto que uma despressurização, onde não tem mais passagem de fluxo, você tem uma quedazinha da pressão de pico, e aonde ele se mantém é a pressão elástica alveolar. A PIP e auto-PIP, que é uma oclusão ou medida automática da válvula exalatória. Então, se você isola a saída desse ar, você vai conseguir medir o quanto que está sendo aprisionado. Tá? Então, aqui eu tenho nesse gráfico muito bem, aqui a pressão de pico, eu fui lá e cortei o fluxo, não dei mais fluxo. Aí eu tenho uma queda, uma despressurizaçãozinha, tem uma queda, e o que eu encontro ao final dessa queda, onde ela para,
você tem a pressão elástica alveolar, tá? Aqui ainda eu tenho ainda como medir o alto PIP, quanto de aprisionamento eu tenho a cada ciclo. Bom, e a complacência? A complacência é a variação de volume dividido pela variação da pressão. Então, se eu tenho um volume de ar maior, eu vou necessariamente ter uma pressão maior, né? Uma força contrária a essa impedância, a esse deslocamento de volume. Então, se eu tenho um volume maior, eu acabo gerando uma pressão maior. Se eu tenho um volume menor, eu posso ter uma pressão menor. A variação de volume entre a pressão de pausa inspiratória e a pressão expiratória final, tá? É uma medida pelo respirador com um ciclo inspiratório normal, com pequena pausa inspiratória ou com grande pausa e aumento do volume. Então, eu posso utilizar o cálculo para saber qual é o valor da medida da complacência estática e dinâmica. Então, se eu tenho, por exemplo, uma medida de complacência de 80, 70, eu tenho uma medida de complacência muito boa. Eu sei que a acomodação desse volume de ar está sendo bem eficaz. Agora, se eu tenho uma resistência aumentada, a passagem do fluxo está sendo muito restrito, tanto na INS e tanto na IS, o volume de ar que vai ser acomodado vai ser bem menor. Então, eu passo a ter uma resistência maior e uma complacência menor, tá? Medida pelo respirador com um ciclo inspiratório normal. Isso é muito bom. Você está praticando, treinando essas medidas para você saber se o paciente está tendo uma melhora, uma evolução satisfatória. E resistência, fácil de monitorizar, né? Diferença entre a pressão de pico menos a pressão de pausa INS, viu? Dividido pelo fluxo. O fluxo tem que ser constante. Ou vai ser 0,30, né? 0,3, ou vai ser meio, ou vai ser dividido por 1. 1 equivale a 60 segundos, meio equivale a 30 segundos. Para que você possa ter um resultado fixo, tá? Você precisa conhecer o fluxo. Por isso que a medida da resistência é importante quando você consegue controlar a velocidade de deslocamento do fluxo, bom? Não pode ser variável, não pode ser livre. Por isso que o módulo de medida de resistência é no módulo volume controlado. Porque no módulo volume controlado você fixa o volume de 5 a 8 ml por quilo de peso, define a frequência respiratória de 12 a 16 incursões por minuto, o fluxo também é de 6 a 7 vezes o volume minuto. Esse fluxo é um fluxo constante, tá? Quando se faz a medida, você coloca um fluxo de 60 litros por minuto. Aí você divide 60 litros por minuto, então vai dar 60 dividido por 60 vai dar 1. Então você ou divide por 1, que é 60 litros por minuto, ou você divide por meio, que aí você consegue, né, ter um resultado mais real. Avalia também a presença de obstrução ou secreções no tubo e nas vias aéreas de grande calibre. Onde ficam essas vias aéreas de grande calibre? Aqui nas regiões de ápice, né? São as regiões que temos um diâmetro maior, um calibre maior na via de condução desse ar que você respira. Então, você quando tem uma obstrução, aumento dessa resistência, você consegue, pelo cálculo, saber se isso está elevado ou após o procedimento dessa obstrução, ou após um procedimento de aspiração autotraqueal, né, na cânula, você consegue haver uma redução dessa resistência, aí vai melhorar a complacência, aí vai melhorar a redução dessa resistência, porque vai facilitar a vias aéreas serem mais pérvias, né? E resistência expiratória não é avaliada e não tem importância clínica. Bem, a gente tem como calcular a resistência aí sim, mas é importante a gente calcular a resistência de uma forma como um todo, né? Variações são mais importantes do que valores absolutos. Então, por exemplo, a gente fez um procedimento agora, melhorou o sincronismo máquina, ventilador e paciente, ótimo. O paciente melhorou a complacência, sinal que tem uma resistência menor. O paciente estava com uma resistência muito grande, é a cânula que está dobrada, é um broncoespasmo, é tamponamento, é obstrução da cânula. Foi lá e corrigiu, resolveu. Claro que o paciente vai ter uma melhora dessa complacência e vai ter uma redução dessa resistência, tá? Então isso é muito importante. Um paciente que tem uma resistência significativa, ele começa a aprisionar mais ar. Se ele aprisiona mais ar, o ar não está saindo. Por obstrução, por presença de grande quantidade de secreção na cânula, ou pela própria doença de base, um broncoespasmo, né, uma hiperreatividade brônquica, onde você tem um estreitamento à saída desse ar expiratório, o ar começa a ser